Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós. Pois estamos vivendo no fim dos tempos. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice, não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios tomam parte juntos no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor? Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele?
Missa do Galo é uma grande celebração da igreja que acontece sempre no final do ano, celebrando a festa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta festa acontece desde o ano 330, quando celebrava o povo romano a festa do Sol Invicto. E esta festa, com a conversão de Constantino, passou a ser uma festa católica. E aí este Sol Invicto passa a ser Jesus Cristo. Celebrado para comemorar o Deus Sol, o Deus Luz. E os cristãos quiseram substituir este Deus Sol, este Deus Luz, por Jesus Cristo, que se identificou sendo a luz do mundo. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Portanto, nós celebramos todos os anos o Natal no dia 25 de dezembro, substituindo uma festa pagã e colocamos uma festa cristã, que é o nascimento de Jesus. Natal é alegria, é Jesus no coração, por isso noite e dia vou cantando essa canção. Vai começar um brilho no ar, que festa tão linda, você vai gostar. Afinal, Jesus nasceu dia 25 ou não? Nasceu ou não? Quem quer começar respondendo? Eu creio que não foi no dia 25 de dezembro, até porque a palavra de Deus diz que os pastores estavam no campo. E se fosse em dezembro, lá é muito frio, eles não estariam no campo, né? Mas nós acreditamos, a história nos diz... Ninguém convidou. A história nos diz que a igreja escolheu essa data porque os romanos celebravam o Deus Sol. Então achou-se que seria muito bom celebrar o Sol, que é Jesus, a luz que veio, não é, nos iluminar a todos. É mais ou menos isso, Padre Basílio? Exato. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Pastor, mais ou menos isso? Pelo que eu sei é isso, o Natal foi chamado para essa data por causa da festa romana do Deus Sol e do período da Saturnália, que tinha o costume de troca de presentes também. Então o imperador romano aproveitou a igreja aproveitou a data para iluminar o menino Jesus e tirar o foco do sol para Jesus. Meninos e meninas de todas as nações comemoram esse dia. O Natal é muito bom. Estrelas no céu a cintilar, flores no ar, vamos celebrar. E foi o Papa Libério, viu, Mateus? Papa Libério, no ano 354 depois de Cristo. O Papa Libério foi um dos primeiros papas. Foi quando Justiniano, ali na época de Justiniano, apareceu o Papa Libério. E o Papa Libério, juntamente com o Mateus falou, envolvido por uma necessidade dos cristãos de Roma já, né, que já estavam ali se dizendo, a igreja de Roma já havia sim dado os primeiros sinais de um poderio, né, de um controle sobre as igrejas, as demais igrejas que depois vieram se chamar católicas. O Papa Libério, movido por esse sentimento de desejar ao povo uma data do nascimento de Cristo. Natal é alegria, é Jesus no coração, por isso noite e dia vou cantando essa canção.
Império Romano lutava para ter o poder também dessa nova religião que foi permitida, lembrando você que a religião de Roma era a religião mitraica, e Constantino, no ano 313, permitiu que os cristãos começassem a fazer seus cultos em público, mas sob a condição de um controle. E o Papa Libério, no ano 354, ele publica que Jesus nasceria no dia 25 de dezembro. Estrelas do céu a cintilar, cores do ar, vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. E por que o dia 25 de dezembro? Muito simples, porque Roma já celebrava no seu império o chamado Natalis Invicti Solis, que a palavra do latim significa nascimento do sol vitorioso. Daí a palavra Natalis Invicti Solis, que gerou a palavra em português Natal. Pois nasceu Jesus o Salvador. Então, o dia 25 de dezembro já era festa uma conhecida festa, em todo o Império Romano. E era um festão, Mateus. Era um festão no Império, porque Roma cultuava o Deus Sol. Então, a festa de maior significância em Roma, não é, era o Deus Sol. E aí, como a festa já era celebrada no 25 de dezembro, o nascimento do Sol, pensaram o seguinte: olha, para ter uma Vai começar um brilho no mar, festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. uma aceitação mais rápida, um entendimento mais rápido. Do cristianismo, né? Do no cristianismo, por parte do cristianismo, vamos associar a data do nascimento do Sol, né? Porque com o nascimento de Jesus. E aí vem umas teorias dizendo que Jesus é o sol do mundo, é a luz do mundo, aquela coisa toda. Então pegam versículos bíblicos e juntam aquela coisa toda. E foi instituída então pelo Papa Libério no ano 354 depois de Cristo essa festa chamada Natal, celebrando o nascimento de Cristo. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus o Salvador. Nós estamos assistindo uma igreja cada dia mais caminhando na direção do paganismo, do sincretismo, do misticismo. O que está acontecendo, na verdade, é que as pessoas saem de um paganismo, onde elas têm seus patuás, suas crendices, e elas agora entram para uma chamada igreja evangélica e apenas trocam o rótulo. Não adoram mais os seus ídolos, não praticam mais atos de feitiçaria, mas adotam outros símbolos sincréticos, místicos. São formas sincréticas e místicas para manter as pessoas ainda prisioneiros em crendices. Este não é o Evangelho de Jesus Cristo. Esta não é a mensagem central das Escrituras. O Evangelho é puro e simples. O Evangelho é a verdade nos liberta de todas essas amarras, de todas essas crendices, de todo esse sincretismo. É que estamos assistindo muitas igrejas se transformando em verdadeiras empresas, mudando o Evangelho para um produto adulterado e fazendo desse produto uma fonte de lucro. E as igrejas são plantadas hoje como se abre uma franquia. O objetivo é o lucro. Nós precisamos dizer não a essas práticas. Nós precisamos voltar ao antigo Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho da cruz, o Evangelho que exige arrependimento de pecados, novo nascimento, santidade de vida,
um evangelho que transforma a vida, o caráter, a família, a sociedade. Nós precisamos de um verdadeiro reavivamento nos púlpitos. Nós precisamos urgentemente voltar às Escrituras.